Dia. Dia, Gilvan. Oi, Gustavo. Oi, Vitor. Oi, Ailton. Oi, Yasmin. Dia, Luana. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tá bom. Bom, Maria. Oi, tá boa, Mari? Tá bem, você? Eu tô bem, graças a Deus. E os seus filhos? Estão bem? Estão ótimos, graças a Deus. Estão dormindo, por enquanto. Eles acordam cedinho ou não? Não, eles são bons de cama, amor. Nossa, Gosta de quando dormir. eu dormi lá no Hugo, a Amanda acorda antes que ele. Tipo, ela acorda Misericórdia. 6 horas. Nossa Senhora. E ela dorme umas 10, assim. É agitada, igual. Pois é. Ela é muito. Não, meus meninos acordam mais tarde um pouquinho, lá pelas 8h30, assim, 8 horas. Já dá pra Se você dormir muito descansar um tarde, pouquinho. se vocês dormirem muito tarde, tipo 11h30, assim, meia-noite, né? Às vezes estica. Aí, minha filha, vai embora até 9 horas. Assim que é bom. É bom que É você bom porque o consegue dia que descansar. descansar, aí eles dormem também, né? Meu Deus. Galera, pedi para vocês fazerem as atividades desse capítulo 5 aí, ó. Vanguarda e pré-modernismo. Não sei se vocês tiverem dúvidas, se tiverem não me chamaram. Mas quero falar com vocês sobre esse, pelo menos essa atividade, esse de aprendizagem que é preencher aí, que não tem atividade, questões abertas. O bom de questões abertas é que a gente que elucida melhor as ideias do movimento, né? Mas não tem questões abertas. Mas depois que vocês estiverem fazendo essas atividades, que isso aqui cai na prova, galera. Essas atividades aqui. Testinho, né? Se vocês estiverem fazendo as atividades, tiverem dúvidas, vocês vão me chamando aí, tá? Vocês não são muito de me chamar, não, hein? Aí a Luana me chama de vez em quando, Ana Clara, mas não é muita gente que me chama, não. Então, ter dúvida, não, né? E aí, galera, que vem terceirão, hein? Dá um jeito, hein? Leva esse trem a sério aí, ó, porque senão ano que vem vocês não têm base, não. Prefere dar o terceiro, não. Literatura é só teoria, mas é muita teoria, tá? Então, vocês vão fazendo uma, uma, uma ligação, um nexo entre a literatura e a história, que vocês vão conseguindo entender melhor também, tá? Bom dia, Vitor. Agora que eu tô te respondendo. Eu vou falar desse exercício de aprendizagem que estão na página 65. Vamos lá? Exercício de aprendizagem número 7. Tô olhando aqui se eu já corrigi todos os que vieram anteriores. Mas já sim. Já corrigi todos. Vem corrigindo durante as aulas. Que ia acontecendo no meio da matéria e a gente ia corrigir. Ok? Vamos lá. Esse exercício aqui pediu o seguinte, olha. Peraí, gente. É isso mesmo. 6. O exercício pediu para a gente preencher as colunas, os parênteses aqui, de acordo com o código. A, se for futurismo. B, se for cubismo. C, para dadaísmo. E D, para surrealismo. Olha, a primeira sentença fala o seguinte: voltou-se em duas direções. De um lado, para um ataque violento e nihilista à arte, e de outro,
para o piadismo, a pose, a palhaçada. Qualquer vanguarda europeia que era mais sátira, aquela que era mais agressiva. Lembra que eu falei? O dadaísmo. O dadaísmo era muito agressivo pelo jeito de fazer as obras pictóricas, porque elas ridicularizavam situações, elas ridicularizavam conceitos, né? Então, o dadaísmo é que se voltava aí para esse ataque à arte e era piadista, né? Era cômico, tá certo? Lembra aquela receita de fazer um poema dadaísta? Pega uma manchete de jornal, a sua escolha, recorte algumas palavras, joga no saco, balança suavemente, vai tirando as palavras, vai colando na ordem que elas saírem. Tá pronto o seu poema dadaísta. E completamente original. Então, uma maneira de brincar com a arte, com fazer poesia, com as manifestações artísticas de um modo geral. Certo? Então, a primeira aí é dadaísmo, letra C. A próxima sentença, na tela moça varrendo na varanda, Giacomo Balla pinta repetidas apresentações de partes do corpo da moça para sugerir o movimento. Primeiro, Giacomo Balla é representante do futurismo. Segundo, essa tela que tem um cavalo, ao invés de 4 patas, ter 20. Aqui, ó, a menina a correr na varanda. Menina correndo na varanda, na sua página 62. Isso é futurismo. Né? Futurismo para reproduzir a sensação de dinamismo, né, de movimento. Colocava, se fosse uma moça dançando, colocava várias pernas, para dar a ideia de que era o movimento. Ok? Então, o futurismo. O movimento é sugerido sempre pelo choque de linhas e cores. Bom? Então, letra A, né? A próxima sentença, somente o sonho garante ao homem seu pleno direito à liberdade. O que utilizava a imagem de sonho? O surrealismo, representado aí pelo Salvador Dalí, né? Trabalha muito com imagens oníricas, é o que nós temos de maior representante ao Salvador Dalí, né? Tentação de Santo Agostinho, que eu mostrei para vocês, aquela dos relógios no deserto, né? Que fala da passagem do tempo. Mexe com esse mundo surreal, com esse mundo de sonho, ok? Olha, somente o sonho garante ao homem seu pleno direito à liberdade. Depois, então ficou D, C-A-D, que é o surrealismo. Os pintores desse estilo procuraram decompor a chamada realidade em figuras geométricas. Qual é a vanguarda que trabalhava a decomposição da realidade em figuras geométricas, composição novamente de figuras geométricas, para que você pudesse visualizar o elemento, né, o objeto manifestado em todas as suas formas possíveis? O cubismo, ok? Então, o cubismo é a letra D. Decompõe a chamada realidade em figuras geométricas. E, por último aí, abolir também a pontuação. Estando supressos os adjetivos, os advérbios e as conjunções. A pontuação está naturalmente anulada na continuidade vária de um estilo vivo. Nós queremos destruir os museus, nós queremos acabar com todas as regras de acentuação e de pontuação. Futurismo, né? Não no sentido de pôr fogo, atear fogo aos museus, já falei para vocês, né? Mas dá um basta em tudo que é velho, tá certo? Vocês vão ver aqui agora que a Semana de Arte Moderna, os 3 dias de apresentação de manifestações artísticas, eles criticaram ferrenhamente o parnasianismo, né? Por aquele gosto, aquele apego à mitologia, aquele apego ao classicismo, que era clássico, ao soneto, às medidas, né? Dos versos, aquela métrica, sempre almejada pelos parnasianos, aquele gosto por usar palavras muito requintadas, né?
Então, vai ter uma noite aí que eles vão ser duramente criticados, né? Sobre vaias, é claro, né? Porque eu já falei para vocês que a primeira metade do século XVIII foi o romantismo, né? A segunda metade do século XVIII foi o combate a tudo isso que o romantismo prezava. Mas essa segunda metade tem o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, ou seja, uma visão da sociedade, a sociedade como objeto de manifestação artística. E depois o parnasiano, que ele não tinha um olhar voltado para a sociedade, né? Ele tinha um olhar voltado só para a arte, para o belo, ok? Influenciado pela Belle Époque. E aí depois veio os pré-modernistas, que vão mostrar as regiões do Brasil que ainda não são conhecidas, que ainda não foram faladas, não foram utilizadas como matéria da literatura, né? E aí vão mostrar as mazelas, vão mostrar as iniquidades que acontecem, os massacres lá nos sertões que Euclides da Cunha. Então, tanto quanto esse final de século, né, final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, ele vem com uma mistura muito grande nas correntes literárias, né? Esses pré-modernistas, eles eram pré-modernistas, mas tinha aí o Monteiro Lobato que queria uma modernidade para o Brasil, mas ele era sistemático com relação a valores, né? Que criticou a pintura de Anita Malfatti baseada no cubista do Picasso. Por quê? Uma coisa que causava espanto. A vanguarda é para isso. Tudo bem, Ju. Todo mundo com problema na internet. Ainda bem que eu não tive essa semana, graças a Deus. Mas tá todo mundo com problemas mesmo. Então, esse finalzinho do século, início do século XX aí, ele tem essa característica de ser bastante diversificado, né? Mesmo o pré-modernismo, se observa, o sertanejo do Euclides da Cunha, nos sertões, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Já o sertanejo, o Jeca, do Monteiro Lobato, ele é fraco, ele é debilitado, ele não sabe cuidar da terra, né? Ele não tem essa grandeza do sertanejo do Euclides da Cunha. Então, olha, observa a diferença de tratamento para, digamos, o mesmo elemento. Porque nós estamos falando do homem da roça, estamos falando do homem do campo de vários lugares diferentes. Né? O Monteiro Lobato fala do de São Paulo, o homem do campo da região do Vale do Paraíba. O Euclides da Cunha fala do sertanejo lá do sertão, dos sertões dele. Né? Então, lugares diferentes, mas praticamente o mesmo elemento, assim, né? O homem da roça, mas um tratamento diferenciado. Porque um quer mostrar o massacre desse homem, né? Que é os sertões do Euclides da Cunha. Já o outro, Monteiro Lobato, quer mostrar a fragilidade desse homem que não tem um apoio do governo, entende? Então, uma coisa diversificada. E mesmo com as suas ideias revolucionárias, de querer modernizar o país, de querer progresso para o país, o Monteiro Lobato entra em choque com o modernismo da arte, com a modernidade da arte, não é? Com a modernidade das manifestações artísticas das vanguardas europeias. Ele entra em choque com isso. Entendeu? Então, é muito diferente, é muito diversificado esse final de século. Quando acontece a Semana de Arte Moderna, 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, não. Quando acontece o pré-modernismo, né, no começo do século aí, 1900 até 1915, 18, os grandes autores do parnasianismo ainda estão vivos e estão produzindo obras ainda, não é? E vocês lembram que o parnasianismo era o que agradava a maioria da população, né? Ao passo que o simbolismo era mais comedido, né? Então, o parnasianismo ele agradava mais. De repente, na Semana de Arte Moderna, nós temos uma declamação de poema que ataca os parnasianos. Então, isso causou, assim, muito vaias durante a apresentação, né? Para vocês verem, eu estou pulando lá na frente já, mas para vocês verem como que foi diversificado, como é que tinha autores de tudo vivendo no mesmo tempo, né? Os parnasianos ainda,
Já os parnasianos ainda falando da arte pela arte, né? O foco é só o belo. Os pré-modernistas já falando dos problemas do Brasil, né? Que serão retomados depois em todo o modernismo, né? Com a Raquel de Queiroz falando da seca de novo, com os Zé Lins do Rego falando dos retirantes, o Graciliano Ramos falando dos retirantes também, com Vidas Secas, o Fabiano é sua cachorra-baleia, entendeu? Então isso vai ser retomado depois, né? A Bagaceira, que fala dessa vida triste desse povo que sai da sua terra em busca de melhores condições de vida, né? Então isso é retomado. E ainda os parnasianos ali, falando da arte pela arte, né? E a Semana de Arte Moderna acontece. Então, não, e o Machado de Assis vive até 1915, parece, 1913, entendeu? Então foi uma efervescência cultural muito grande, não é? Por isso que a gente tem que entender por que isso às vezes não vai ser tão aceito, ok? Então essa questão aqui é a única questão que era para você esticar e ABCD, não tem questões abertas. Eu não vou me delongar aqui, que eu vou passar para a primeira parte, primeira fase do modernismo hoje, Semana de Arte Moderna, tá bom? E então, eu quero que vocês façam os deveres e me mandem dúvidas, tá bom? Não pode deixar de fazer as atividades da apostila. Esse aqui é o que amarra as pontas do seu capítulo, tá bom? Então, faz as atividades aí, todas as atividades desse de aprendizagem, tem mais 8, 9, 10, todos os propostos, que vão falar de todas as obras do pré-modernismo, e já a seção Enem, que já trata de obras da vanguarda europeia, ok? Mas então, nós vamos para lá hoje, ó. Modernismo, primeira fase. Oswald de Andrade, Mednote de Picchia, uma Conaíma, do Oswald de Andrade, o Mar de Andrade. O modernismo no Brasil vai ter 3 fases, né? Cada uma com projetos ideológicos diferentes, ideológicos e estéticos, ok? Então, nós vamos ver primeiro aqui os desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Eu vou achar o meu... Peraí. Pegar o meu slide. Modernismo, fases, que já dá uma elucidada também. É fácil a gente ficar olhando, né? Mais fácil a gente ficar olhando para alguma coisa do que só para mim. Não que a Juliana não seja bela aqui na tela também, mas aqui, ó. Para vocês entenderem que dia que foi, ok? Quais os dias? Mari, uma semana, mas foram só 3 dias? Porque eu acho que eu já falei para vocês. Por que eu acho que eu já falei, gente? Porque tá coincidindo a matéria de vocês, segunda série, que vocês estão vendo agora, com o terceiro ano revendo. É só um pouquinho atrasado, assim, né? Só uma semana de diferença. E o pré-vestibular. Então, às vezes tem coisas que eu acho que eu já falei, mas eu não falei, eu falo 2 vezes numa turma só. Vocês vão perguntando aí a dúvida que surgir. Ok? Por que foram 13, 15 e 17? 3 dias. Porque foi na segunda, quarta e sexta. Tipo assim, entendeu? Segunda-feira faz uma apresentação e na terça só aguarda para ver como é que vai ser a recepção do público, como é que vai ser a repercussão daquela noite, né? Então, na terça-feira é só uma absorção daquilo que aconteceu na noite anterior, ok? O modernismo mesmo teve início aí com a Semana de Arte Moderna, né? Vamos ver os desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Ó, então, nós vamos ver aqui a primeira fase, somente, tá? Nós só vamos ver a primeira fase aqui nessa apostila. A segunda e a terceira estão na apostila 4, tá bom? Mas sem pressa, sem correria,
A gente vai devagar, se for preciso eu gravo aulas, mas também devagarzinho, ok? Essa primeira fase do modernismo, então, vai compreender desde a Semana de Arte, né, 1922, até 1930. Essa Semana de Arte Moderna, como eu falei, né, realizada por um grupo de intelectuais, né, os Andrade, que é o Mário e o Oswald, o Menotti Del Picchia, e o Manuel Bandeira vai entrar depois, né, a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral chega dos Estados Unidos, acho que tá vindo da Europa, não sei se é dos Estados Unidos ou da Europa, tá vindo do exterior aí. Ela é convidada também a fazer parte, porque tá chegando, então tá chegando com novidades, né? Com ideias inovadoras, ideias de arte inovadoras. Então ela é convidada também a fazer parte e vira o grupo dos 5, né? O Oswald, o Mário, a Anita, a Tarsila e acho que é Menotti Del Picchia, o outro aqui, é o Menotti Del Picchia. O Manuel Bandeira faz parte também, mas não desse grupo aí, tá? Mas é um modernista também. Esse ano de 1922 tem uma simbologia maior, porque é quando faz 100 anos da independência do Brasil, não é? Então, essa simbologia ela é retomada para valorização do que é brasileiro também, né? Nós vamos ver aí que uma geração de modernistas vai ter essa ideia de fazer uma poesia chamada Poesia para o Brasil, porque a poesia é para ser exportada. Como o pau-brasil foi a primeira riqueza a ser retirada daqui, né, a ser levada, então eu vou fazer uma poesia com esse nome, Poesia Pau-Brasil. Uma fase de poesia, entende? E essa é a responsabilidade do Manuel Bandeira. Esse movimento de 1922, como eu falei, tem, então, essa característica de tornar a cultura brasileira mais independente, né? Independente culturalmente o Brasil, já que já tem 100 anos de independência política, então vão tornar também a cultura completamente independente. Porque vocês lembram que nós estávamos vivendo uma europeização, não é? Uma europeização de tudo que acontecia lá, vinha para cá. Era copiada, era mimetizada. Né? Então, agora nós temos esses modernistas têm uma missão de fazer uma cultura extremamente, caracteristicamente brasileira. Por mais que as ideias venham de fora, mas a gente pega essas ideias, né, mastiga e transforma isso tudo numa coisa bem brasileira. Okay? Você vai observar aqui que as obras da Tarsila do Amaral, por exemplo, o Abaporu, né? aquela imagem dela bastante icônica, ela tem cores em tons em verde e amarelo, né? Ela tem os traços das pessoas são bastante brasileiros, né? Às vezes até mais africanos, né? Porque era uma mistura o Brasil, né? Então tinha que valorizar essa mistura, né? Então tem bastante características brasileiras. Então nessas noites aí abriu-se ao público o saguão do Teatro Municipal de São Paulo. O saguão onde tinha as apresentações de poesia, de poemas, né? Vários artistas mostravam obras com uma linguagem nova, afinada com as correntes estéticas do começo do século. Afinada ali, né? Naquele mesmo parâmetro das vanguardas europeias. Né? Um poema do Mário de Andrade, Ode ao Burguês, foi recitado, né? Ode ao Burguês. Ode, vocês sabem que ode é um texto do gênero literário que exalta alguém ou alguma coisa. Né? Mas aí quando fala de ódio ao burguês é numa situação irônica, né? Não é ódio ao burguês de exaltar, de enaltecer, mas de detonar, tá? Esse período compreendido em 1922 e 1930, então, é a primeira fase. Nós vamos ter aí alguns manifestos, algumas revistas que foram bastante importantes
A apostila de vocês fala aí da Clarkson, da revista Estética. Deixa eu ver se tem mais. A Verde, movimento ali aqui de Minas. Revista de Antropofagia. Aí nós temos o Manifesto Antropofágico. O Grupo Pau Brasil. Tinha também uma revista Pau Brasil. Né? Hoje nós vamos falar dessas revistas aí. E esses grupos recém-formados, olha, difundiram-se por nosso cenário cultural com intensidade nunca vista no Brasil. A valorização do que é brasileiro, né? Mostrar o que é novo, porque, gente, a juventude ela tem uma força descomunal, né? Quando eles se unem em prol de algum movimento, eles fazem balacobaco mesmo, e foi isso que aconteceu, certo? Estava acostumado com aquela coisa mais comedida, né, dos parnasianos, de tudo muito perfeitinho, né, de métrica, de vocabulário mais rigoroso, e já chega essa juventude aí, esse grupo, utilizando sinais gráficos, sinais matemáticos no meio das poesias, se valendo do espaço em branco para se fazer o poema, a temática da poesia está também no desenho que ela faz, né, que é a poesia concreta, as próprias obras pictóricas, né, já falando de futurismo, de lâmpada elétrica. Nós queremos o barulho do motor, do aeroplano, o ventilador. Então, isso tudo movimenta demais. Esses meninos estão muito evoluídos, esses meninos estão muito avançadinhos, né? Na apostila 76, da página 76, nós vamos ter algumas falas de alguns futuristas da época, né? Você vê que é realmente um ataque ao que está acontecendo aí. Por exemplo, no discurso do dia 13, que foi o primeiro dia da Semana de Arte Moderna, o Graça Aranha é aquele que você vê o Canaã, lá no pré-modernismo, lembra? O Graça Aranha foi convidado pelo Manuel Bandeira para apresentar a Semana de Arte Moderna. Na verdade, eles convidaram o Monteiro Lobato. Né? Os modernistas convidaram o Monteiro Lobato. Acho que eles queriam fazer as pazes com o Monteiro Lobato, né? Porque foi uma briga muito feia. É que o Monteiro falou da pintura da Anitta, aí o Paranoia ou Mistificação, o nome do artigo em que ele criticava. A Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mar de Andrade foram na defesa, e que causou um desconforto intelectual muito grande, né? Um desconforto cultural. E eles foram e chamaram o Monteiro Lobato. Monteiro, participa com a gente da Semana de Arte Moderna, né? Apresenta para nós a primeira noite de eventos culturais. O Monteiro Lobato falou, eu não, mas chega, vou me embrenhar no meio dos textos que fica colocando esses nu na tela, não. Não, eu sou sistemático, vocês me respeitam. Tipo assim, né? Eu imagino que tenha sido esse o diálogo. Aí, como ele negou, aí chamaram o Graça Aranha. O Graça Aranha aceitou, claro. Né? Ele não brigava com ninguém, tinha ideias inovadoras. O Graça Aranha aceitou. E aí, o Graça Aranha apresentou essa primeira noite e ele falou essa primeira fala que está aí na apostila de vocês na página 76. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertidas, isso aí são telas expostas no Teatro Municipal, que já tinham sido expostas antes. Se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Ele falou isso. Para muitos de vocês, eu sei que isso tudo que está acontecendo aqui é uma convenção de horrores. Mas nós queremos o novo. É por isso que nós estamos aqui, para causar um impacto mesmo, não é? Baseado nas telas, nas vanguardas. Né? A gente veio para isso. E aí o Menotti del Picchia proferiu essas palavras aí, na segunda noite já, no dia 15. Nós queremos luz, ar, ventiladores, reivindicações obreiras, idealismo, motores, chaminés de fábrica,
sangue, velocidade, ó, sonho na nossa arte. Nós queremos isso tudo na nossa arte. É o que nós almejamos para a vida, então nós colocamos na arte. E que o rufo de um automóvel nos trilhos de 2 versos espante da poesia o último deus homérico que ficou. Já é uma crítica aos parnasianos, tá vendo? O último deus homérico. Anacronicamente, a dormir e sonhar na era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena. Lembra que o parnasianismo retomava os ideais do arcadismo? Do classicismo? Então, quando o Menotti del Pica fala isso daqui, del Pica del Piquia, ele está fazendo uma crítica aos parnasianos. Né? E eu já falei para vocês que o parnasianismo ainda acontecia. Né? Até 1920 aí. Então é muito recente, uma crítica ao que é muito recente. Né? Então isso daqui, ó, isso causou, sim, né? Na segunda noite já, isso já causou um certo rebuliço. Essa segunda noite da semana de arte moderna, dia 15, foi a que mais movimentou, foi a que mais causou, digamos assim, não é? Porque o Ódio ao Burguês também foi declamado nessa noite, e uma poesia chamada Os Sapos, também, né? Os Sapos é retirado do livro Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, e ela foi proferida por um poeta chamado Ronald de Carvalho, mas ela é a poesia do Mário de Andrade. E ele faz zombarias, ridiculariza o parnasianismo, né? E isso vai causar mais um desconforto. Então, tem muitas vaias enquanto ele está falando, entende? O povo não aceita muito bem. O povo vai lá para saber o que vai acontecer, né? Que foi um movimento, assim, convites muito intensos, né? Para que toda a população comparecesse, né? A burguesia, digamos assim, né? Os grandes nomes. Mas isso causa uma certa vaia, principalmente porque o parnasianismo era o que era mais lido pela classe dominante, digamos assim, né? E aí, então, o Villa-Lobos, né, que é o compositor, Villa-Lobos participou, Guiomar Moraes, artista plástico, Garcia Moya, Udi Cavalcante, Anita Malfatti, foram fazendo também as suas exposições de telas, né, nessa noite. Vou começar outra coisa já. A Tarsila do Amaral, como eu falei, já se incorporou aí no grupo dos 5, junto com o Oswald, o Mário, o Menor Del Pique e a Anita Malfatti. Né? E nós vamos ver aí como desdobramento da Semana de Arte Moderna essas revistas aí que aderiram a essas ideologias novas, né? Essa estética nova, essas novas formas de mostrar a arte. Essas revistas traziam, né, esses ideais. A Claxon em São Paulo, Estética no Rio de Janeiro, Festa também, Terra Roxa e outras terras em São Paulo, a Verde em Cataguases, em Minas Gerais, a Revista de Antropofagia em São Paulo e a Revista em Belo Horizonte. Então, você observa que os grandes centros urbanos da época estavam todos com esse mesmo movimento, com essas mesmas tendências. Né? Essa primeira revista aí, a Claxon foi a primeira, né? Foi a que chamou mais atenção, causou um estranhamento já o próprio nome da revista, Claxon, que não é nada brasileiro, é francês, mas isso já significava um modo de despertar os brasileiros, né? Claxon significa buzina, e isso já queria acordar, essa buzina era para despertar os brasileiros para essa manifestação artística nova, né? Despertar desse realismo, desse naturalismo, desse parnasianismo que o povo ainda estava preso. Ok? Depois vocês dão uma lidinha nessas revistas aí, nessas definições das revistas, vocês ficarem mais ou menos por dentro e depois a gente faz um apanhado, ok? Vocês vão fazer o dever 1 e 2 da página 82, ok? Para a gente falar depois sobre esses grupos já fazendo essas atividades, ok? Galera, tem que ir lá que já vai começar outra aula. Esses são os grupos que nós vamos falar depois, tá?
e manifestos. Manifesto da Poesia para o Brasil. É muito bacana o modernismo, galera. Aqui, beijo, tá? Atividade da página 70. Não, 82. 82, pode fazer 82, 83 e 84. Tá bom? Vou deixar anotadinho lá. Beijo, beijo. Tchau. Obrigada por hora. Obrigada por hoje. Dúvida, me chama. Vocês vão ter dúvidas. Maria. Me chama. Oi, Mari. Tchauzinho. Beijo. Faz atividade, gente, para ter dúvida, para me chamar.